Boa tarde. A paz do Senhor Jesus para todos. Queridos, vamos iniciar essa live aqui. Eu vou dar continuidade da live que nós fizemos na quarta-feira. Hoje eu vou colocar mais um link aí para vocês assistirem. Peço a vocês que se inscrevam no canal aí, deixem o seu like para o YouTube enviar essa mensagem para mais pessoas. Tá? Nosso canal não é monetizado, então não é dinheiro, é para que a palavra de Deus vá à frente. Em nome de Jesus, irmão, que possa abençoar outras pessoas. Aqui nós vamos falar hoje da eternidade de Deus e da eternidade do homem. Nós começamos falando da eternidade de Deus na quarta-feira. Hoje, sábado, nós vamos falar da eternidade de Deus. Nós falamos na quinta, hoje é por sábado. Hoje nós vamos falar na eternidade de Deus e a eternidade do homem. No Jó 38, capítulo 38, ele fala aqui, uma conversa que Deus tem com Jó. Ele questiona Jó, faz perguntas, né? Presta atenção aqui. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo... Aí ele pergunta, né? Eu vou direto aqui no 4. 38:4. Ele pergunta assim, onde estavas tu? Ele está perguntando para Jó. E nós estamos falando da eternidade de Deus e a eternidade do homem. Então, ele pergunta para Jó, onde estavas tu? Quando eu lançava os fundamentos da terra. Ele está falando, Jó, quando eu criava a terra, onde você estava? Eu quero saber. Faze-me saber. Eu quero saber se tens entendimento. Aí, Jó tem que pensar. Jó tem que imaginar. Jó tem que refletir. Jó tem que fazer uma análise, autoanálise. No seu consciente e no seu subconsciente. Porque até então ele não sabia que já era eterno. Irmão, eternidade, a gente fala em eternidade de Deus, eternidade para o homem. Como é que dá para entender o que é eternidade? Para falar de eternidade, nós estamos falando aqui de eternidade, aqui, ó. Nós estamos falando de eternidade, do homem e de Deus. Como que nós podemos entender a eternidade de 38? Irmão, se nós estamos falando de eternidade de Deus, eternidade do homem, e Deus perguntando para onde ele estava, Jó. Eternidade significa que não tem início e não tem fim. Como que pode o homem ser eterno se ele foi criado? É profundo isso. Se o homem foi criado, como ele pode ser eterno? Aí a palavra nos mostra aqui, é isso que nós estamos falando aqui. Esse estudo é sobre isso. Como que você pode ser eterno se nós fomos criados? Como que nós só podemos ter eternidade, somos eternos, se nós fomos criados? Que a eternidade significa que nós não temos início e não tem fim. A palavra é eternidade. E Deus, você vai ver na sua palavra que ele fala, que ele vai falar. Então é isso, irmãos. Vamos entender, então. Aí ele pergunta para Jó, onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Ele está perguntando, Jó, onde você estava quando eu criava a terra? Faze-me saber se você tem entendimento. Aí ele pergunta, faz pergunta, onde criou o cordel. Ele fala aqui, aqui ele fala também quando juntas cantavam as estrelas da alva e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo. Como é que pode isso? Ele perguntando para Jó. Quando as juntas cantavam as estrelas da manhã e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo. Ele está falando dos anjos, irmão. Quando os anjos se reuniam no céu. Lembra da reunião que Deus teve com os anjos, que foi Lúcifer? Ele não foi convidado, mas ele foi de penetra. Ele entrou lá na reunião, que estava tendo Deus e os anjos. E aí Deus pergunta para ele, Jó, Lúcifer, onde você estava? Está escrito em Jó, capítulo 1, olha lá para você ver. Jó está escrito. O próprio livro de Jó. Onde você estava? Pergunta para ele. Aí o Lúcifer fala assim, eu estava na terra passeando. Foi quando ele tem aquela questão de Jó, ele pede para tocar em Jó. Então Jó sofre muito. E nessa decorrer, isso eu estou falando do capítulo 1 de Jó, mas no 38 ele já fala da eternidade do homem. Irmão, como é que nós podemos ser eternos se nós somos criados?
É isso que eu quero falar com vocês hoje. É isso, é sobre isso. Irmão, esse estudo é tão importante, as pessoas às vezes não dão valor. Ou não entendem, ou não querem. Irmãos, eu não vou mostrar para vocês aqui a minha sabedoria, não. Eu vou mostrar para vocês aqui a sabedoria da palavra, a sabedoria de Deus, o que Deus revela e o que Deus mostra. Eu tenho falado para vocês de ler, estudar e pedir a direção do Espírito Santo de Deus. É um estudo simples, mas ele é bem instrutivo. Bem instrutivo. Olha só. Aqui ele está falando aqui, ó, como é que ele pode? Onde estava ele quando criava a terra? Onde ele estava quando juntas as estrelas cantavam lá no céu de júbilo? Os próprios anjos. Aí, irmão, aqui no 21, olha só no versículo 21, o que ele responde Jó? Como é que Jó podia já conhecer isso tudo? Onde estava tudo quando estava criada a terra? Então tá aqui, ó. Vamos ler todo o 38, mas eu estou adiantando aqui, irmão, para você ver aqui no 21 o que ele fala. Aí Deus responde para ele: de certo, tu o sabes. Primeira pergunta: Jó, onde tu estavas quando eu criava a terra? Ele perguntava. Faze por saber se vocês têm entendimento. Então, aí Deus responde para ele: de certo que tu sabes. Falando para Jó. Porque já então eras nascido. Como é que Jó podia ter sido criado na época da criação da terra? Vamos lá, irmão. Vamos para entender isso aí. Como é que nós somos eternos se nós fomos criados? É para entender. Por isso nós estamos estudando essa palavra, irmão. Então Deus fala assim para ele: de certo que tu sabe porque já era nascido. Está falando, Jó, você já era nascido naquela época, Jó. A palavra é essa, irmão. E por que grande número dos seus dias? Aqui ele não está perguntando, não. Isso é exclamação. Ele está afirmando. Um ponto de exclamação aí, ó. Lê de novo aqui, ó. Aqui Deus fala para ele. Deus pergunta no versículo 4, onde ele estava quando ele criava a terra. Aqui ele fala, aí no 21 ele responde, o próprio Deus: de certo que tu sabes. Porque já então eras nascido. E ele continua, tá? Porque é grande o número dos seus dias. Irmão, aqui está falando que é muito tempo, irmão. Irmão, da criação da terra. Estou falando da terra, não é do homem, não. Os estudiosos dizem, os mais entendidos que nós, os cientistas dizem, que a Terra tem praticamente 14 bilhões de anos. Acima de 13 bilhões, quase 14 bilhões. Tião, a Terra, o homem não. Os judeus contam o homem desde a época da criação de Adão. Tem mais ou menos hoje aí 5.700, quase 5.800 anos. Isso segundo a contagem do homem, através dos hebreus. Os hebreus contam 5.700 anos. Quase 5.800 anos. Os hebreus contam desde a época de Abraão. Desculpa, irmão. De Abraão, não. Desculpa. Desde a época de Adão. Ele conta 5.700, quase 5.800 anos através da época de Adão para cá. Como que Jó sabia da criação do homem assim há 14 bilhões de anos da Terra? Como que Jó sabia e estava lá em 14 bilhões de anos, praticamente? Para entender, irmão, nós temos que estudar outros versículos para entender. De onde vem essa eternidade? De onde vem essa origem do homem? A origem do homem vem de onde, irmão? Para entender a origem do homem, vamos ler Gênesis. Vamos ler Gênesis. Não vamos continuar aqui depois. Mas vamos ler Gênesis aqui. Em Gênesis, ele fala sobre isso. A eternidade do homem. Aqui, ó. A eternidade do homem. A eternidade do homem, irmão. Meu Deus do céu. A eternidade do homem. Está aqui. A eternidade do homem. Vamos lá.
Gênesis capítulo 2, no verso 7. Capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor o homem do pó da terra. Então, o Senhor formou o homem pela terra, querido. Então, aí vem a origem do homem. Agora, nós vamos entender a criação de Deus e a eternidade do homem. Lá atrás, nós entendemos a eternidade de Deus, porque ele não teve início, ele não tem meio, ele não tem fim. Agora, como que o homem pode ser eterno? Vamos entender agora. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. E o homem tornou-se homem vivente. Aqui eu separei em cores, para que nós possamos entender. A primeira parte aqui no Gênesis 2:7, que ele faz a criação do homem, ele faz o barro, ele faz o desenho do homem, ele coloca o barro, começa a formar com as suas próprias mãos, o barro começa a formar um ser humano. A cabeça, o tronco, as pernas, os braços, os sistemas. Ele criou o sistema digestivo. E são vários sistemas no corpo, né? Sistema cardiovascular, sistema reprodutor, sistema esquelético. Então, tudo existe um sistema funcionando harmonicamente. Tudo funcionando maravilhosamente. Um dependendo do outro para funcionar. Eu já falei do sistema muscular, né? É isso aí. Então, o Senhor formou o homem do pó da terra, fez o barro, do barro formou o homem. Meu Deus. Aí, irmão, a primeira parte é o preto, no preto aqui, ó, no escuro aqui, no pretinho aqui, ó. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, ele formou o barro. Aqui, eu vou mostrar aqui, ó. Tá vendo esse copo aqui? Então, esse copo está na minha mão, ele não serve para nada. A princípio, não. Mas se você colocar copo, café aqui, vai servir. Estava tomando um cafezinho nele. Então, faz-se o copo. Para que serve o copo? Para colocar água, para colocar café, para colocar leite, o que for, suco. Está aqui o copinho, para beber. Então, Deus formou o homem. Está aqui, ó, o barro formou o homem. Mas o homem não adiantava nada se ele tivesse o quê? O fôlego de vida. Ele só funcionou, o homem só funciona com fôlego de vida. Foi quando Deus pegou e soprou-lhe na nariz. Tive um pequeno problema aqui, irmão, mas eu já estou resolvendo. Louvado seja o nome do Senhor. Já resolvi. E aí, queridos, olha só. Está aqui. Então, quando Deus formou o barro, ele soprou nas narinas e começou o homem a ter o quê? Fôlego de vida veio. Então, enquanto o homem estiver respirando, respirar, 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 respirar. E quando ele está respirando, respirando e respirando, ele está vivo no corpo. Mas quando não está mais respirando, quer dizer, o fôlego de vida saiu. E esse fôlego de vida, irmão, chama espírito. Quando o espírito sai do corpo, o corpo não serve para mais nada. É como está aqui o copo. O copo cheio, ele serve para alguma coisa. Copo de água, de suco, de café, o que for. Ó. Mas não serve para nada, mas acabou, deixa ele no cantinho. Assim mesmo é o corpo do homem. O corpo do homem sem um espírito, ele não serve para nada. Ele é lançado aonde? Na cova. O corpo é enterrado. O corpo volta para a terra. Então, eu estou explicando isso aqui para você ver que, olha, primeiro aqui no pretinho,
ele cria o pó da terra, o corpo do homem. Aqui ele já lança o espírito para o homem. Então, ele dá o espírito para o homem. E aqui, irmão, no 3, que é no vermelhinho aqui, o homem tornou-se alma vivente. Então, o homem se tornou alma vivente. Então, o nome desse conjunto do corpo, do pó da terra, com o fôlego de vida, que é o espírito, se chama o quê? Homem. É o conjunto do corpo terra com o fôlego do espírito, que o nome se dá homem. Homem tornou-se alma vivente, então espírito vivente na terra. Amém, irmão? Deu para entender até aqui? Então vamos continuar. Aí vem a origem do homem. Do barro e do espírito. Então, nesse barro vive o espírito. Então, nós somos espíritos e vivemos nesse barro aqui, ó, nesse corpo. É o barro. É o barro. Enquanto nós estivermos dentro desse corpo, nós estamos falando, vivendo. Quando o espírito, nós saímos desse corpo, esse corpo cai. Amém? Mas quando estivermos aqui, o conjunto do corpo com o espírito se chama homem. Então, Deus nos denominou homem. Ok? Vamos continuar aqui para entender a origem da eternidade do homem. Está dando para entender até aqui, irmão? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É isso aí. É isso aí. Então, irmão, vamos parar por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe. Espero que você nos ajude aí a enviar essa mensagem para outras pessoas para assistir. Assiste, que eu quero falar devagar para não atrapalhar, para você assistir com tranquilidade e aprender mais a palavra. Nós temos a resposta de tudo que estamos falando aí dentro da palavra. Você pode ver que nós abrimos aqui a Bíblia. Nós não falamos o que nós achamos, não. É o que está escrito na Bíblia.